Muito bem, você está na Flanet TV, conectando você ao mundo do esporte. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha. Flanet TV, um lugar de pessoas especiais igual você. E vamos para mais um vídeo aqui no seu canal de esporte. Falando do Flamengo, dessa entrevista do Everton Cebolinha, que falou desse momento, do período de adaptação que ele teve ao chegar no Flamengo, ele que estava no futebol português, disse que não é fácil, o jogador já chega no Flamengo e já tem que encarar ali momentos decisivos, já chega com urgência e nem todo jogador já chega naquele ritmo, né, 100%, tem toda a adaptação. E ele também comentou aqui algumas dificuldades que ele enfrentou em Portugal. Nós temos as aspas de Everton Cebolinha, tá aqui, ó. Foi principalmente logo após a pandemia, quando eu fui para Portugal, onde eu tive muita dificuldade, a mudança de cultura e por estar no meio de uma pandemia também. Eu passei muita dificuldade lá. Na época era só eu e minha esposa. E meu filho, que era recém-nascido, o Pedro e a Sofia. Então era muito difícil para nós. Acabei tendo momentos de oscilação e escolhi procurar ajuda por fora. Minha esposa sempre me incentivou muito. Eu tinha esse tabu de achar que não era necessário, não precisava, mas nós jogadores somos cobrados desde cedo, desde muito cedo. Eu saí de casa com 16 anos, a primeira vez para morar sozinho num alojamento. Isso traz alguns traumas que você acaba não percebendo, mas em algum momento da sua vida isso vai vir à tona. A cobrança diária, a gente sabe que é muito difícil para um atleta de futebol e o atleta não está preparado para isso. Hoje em dia esse tabu foi quebrado. Eu costumo dizer assim, eu tenho me preparado dessa forma, isso tem me ajudado muito. Então aconselho muitos que isso é de fato muito importante. Fecha aspas, as falas de Everton Cebolinha. Mauro César tá aí, falando da volta por cima dele, da adaptação ao Flamengo, das dificuldades lá em Portugal. Abre até um espaço, né, o Cebolinha, para falar da importância do acompanhamento psicológico com jogadores de futebol, algo que já rendeu muita polêmica pelos lados do Flamengo, Mauro César. E o que falar do desempenho do Cebolinha, 11 jogos já, né, seguidos como titular desse Flamengo? Ele é um bom jogador, né? E agora ele reencontrou um técnico que gostava dele já nos tempos do Grêmio. O Tite o convocava, ele foi destaque da seleção que ganhou a Copa América em 2019, sem o Neymar na ocasião, né? Estava machucado. Ele teve um bom momento ano passado com o Vitor Pereira. Quando entrou o Sampaoli, ele ficou bem escanteado, passou a ser a última opção para o ataque. E com a chegada do Tite, ele passou a ter mais oportunidades, está aproveitando. Ele é um bom jogador, acho que aquela coisa, né? Quando o cara chega e demora um pouco a se adaptar a um clube ou a um país, dependendo de onde ele vem, né, da sua nacionalidade, muita gente já sentencia que o cara é bagre, não serve para nada. Então, não é nada disso. Ele é um bom jogador e agora está conseguindo fazer bons jogos. Ganhou a posição, pôs o Bruno Henrique na reserva. A realidade hoje é essa, né? O Bruno Henrique é reserva dele, que é um sinal da boa fase. Mas no sábado ele jogou muito bem, não no amistoso, mas ele está com um saldo interessante aí nesse começo de temporada, dessa virada, né? Do final da passada, o início dessa, ele reuniu boas atuações. A gente fala agora do Flamengo. O Everton Cebolinha está em boa fase, chegou a 11 jogos seguidos como titular com o Tite, mas o começo no clube não foi bem assim, vamos lembrar. Titular absoluto, destaque da era Tite, homem de confiança. Vice-artilheiro do Flamengo nesse começo de temporada. Quem ouvisse tudo isso há pouco mais de 3 meses, provavelmente não imaginaria que o jogador em questão é o Everton Cebolinha. O atacante chegou ao clube no meio de 2022 e demorou para conseguir se firmar. Óbvio que teve momentos de muita dificuldade, que você acaba deixando a peteca cair um pouco, você fica um pouco mais triste, cabisbaixo, que é normal, mas em nenhum momento eu duvidei da minha capacidade, eu duvidei daquilo que eu vim fazer aqui no Flamengo, né? Cebolinha seguiu se preparando como podia, não só dentro de campo. Foi o momento que eu procurei me fortalecer ainda mais, me preparar ainda mais, principalmente no extracampo, né? A gente sabe da cobrança e da dificuldade que é você vestir a camisa do Flamengo, tem um peso muito grande, um peso enorme, e você tem que chegar e dar conta do recado e estar preparado já de urgência, né? E infelizmente nem todos os jogadores são assim, então procurei me preparar nisso também e hoje eu me encontro muito mais
preparado, digo que na minha melhor forma física, melhor forma mental e técnica, e eu tenho conseguido dar conta do recado. Até novembro do ano passado, a maior sequência do Cebolinha tinha sido no final de 2022. Na época, Dorival Júnior era o técnico e vinha escalando um time reserva no Brasileirão. Foi nesse contexto que o atacante começou jogando em 4 partidas consecutivas. Ele também teve poucas oportunidades com Vitor Pereira e Jorge Sampaoli, mas com a chegada do Tite, o cenário começou a mudar. O anúncio do novo treinador ainda em outubro já tinha deixado o Cebolinha otimista. Fiquei muito feliz porque era um treinador que eu já conhecia, que também já me conhecia, tinha confiança no meu trabalho, né? Peguei acho que 4 anos sendo convocado por ele na seleção, então no dia a dia, né, já conhecia o seu trabalho, a sua metodologia. A oportunidade surgiu quando Bruno Henrique precisou cumprir 2 jogos de suspensão. E Cebolinha não saiu mais do time titular. Já são 11 partidas de sequência com o elenco principal. Esse ano ele já marcou 2 vezes, uma no Carioca e uma no amistoso diante do Philadelphia Union na pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos. Eu falei muito em confiança, né? Eu tenho falado muito nisso, mas eu creio que também é a sequência, né? A sequência que eles têm me dado, isso foi muito importante, porque só assim eu adquiri a confiança, o ritmo de jogo necessário. É uma sequência que eu nunca tinha tido no clube até então. Agora, começando o ano como titular, o Camisa 11 traça uma meta para o fim dessa temporada. Eu tenho um sonho pessoal, né, que acaba ocorrendo para o profissional também, para o clube, que é ser campeão brasileiro. É um título que eu ainda não tenho. Eu tenho 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil, mas não tenho um brasileiro ainda. Então, esse é um objetivo claro assim, na minha mente, né? Espero que esse ano a gente possa conquistar. 2024 abre as portas para o Cebolinha escrever uma nova história no Flamengo. Agora como protagonista. Fico muito feliz de estar podendo ajudar e estar podendo retribuir aquilo que foi posto sobre mim, né? Aquela aposta. Então, hoje eu me sinto realizado e procuro usufruir de cada momento. Bruno Henrique lute. Ele que lute. Com o seu contrato renovado em valores lá na altura. E 3 anos. 2027. Mas assim, é assim que funciona um grande time de futebol. É uma disputa, realmente. Você abre uma disputa, você tem jogadores capacitados, um dá espaço para o outro não deixa quem deu espaço voltar. O Everton demorou bastante, o Everton Cebolinha demorou bastante para ter. Sim. Ele fala, é a primeira vez que eu tenho uma sequência. Não, mas ele entrava todo segundo tempo. A sequência era ele que ganhava ou não, né? Ele tinha espaço. A sequência você precisa ganhar. Então você joga uma partida, vai bem, joga uma segunda partida, você vai desenvolver sequência. A não ser quando os trabalhos são bem ruins, o Flamengo teve trabalhos bem ruins de técnicos nessa temporada. Então, isso pode ter realmente, não a questão da sequência por conta do desenvolvimento do trabalho dele. Ele deve ver dessa maneira, deve enxergar desse jeito. Os técnicos que passaram não conseguiram aproveitá-lo, e é verdade também, da maneira adequada. Com o Tite, ele foi o melhor jogador de uma Copa América com a camisa da seleção brasileira. Então, o Tite vai saber aproveitá-lo. Ele chegou com o Dorival. E, logicamente, todo jogador pode ter um processo de adaptação, não necessariamente, mas é muito comum. E chega num time que já está jogando. Já está jogando normal. Depois ele pegou 2 treinadores que não primavam por trabalhar a confiança dos jogadores, né? Vitor Pereira e Sampaoli não era exatamente isso. Nem colocava os jogadores nas posições certas. Exatamente. Então, assim... Dificultava o trabalho dos jogadores. E o Tite já falou sobre isso em entrevista coletiva durante essa pré-temporada, perguntado especificamente sobre o Cebolinha. Sobre a questão da confiança, ele não quis falar exatamente do Cebola, mas falou sobre confiança, sobre como isso é importante, trabalhar isso nos jogadores. E se vê que o caso dele é um desses. Ele terminou bem a temporada passada e voltou voando e com isso tem ganho o espaço que ele, né, esperava ou que a contratação, o salário antevia, né? Agora a gente precisa ver, por mais que o nível do Campeonato Carioca seja baixo, tem os clássicos no Campeonato Carioca. E aí o Flamengo vai ser testado de uma maneira adequada, porque esses amistosos com essas equipes dos Estados Unidos que nem estão em temporada, não dá para a gente ter exatamente ali um parâmetro legal. Mas ele chegou a jogar, né, no primeiro jogo do Carioca também não dá para foi contra um time pequeno do Campeonato Carioca. Também não dá. Mas nos clássicos a gente vai ter essa oportunidade de ver o Flamengo, como está a preparação realmente do Flamengo para a temporada.
O Flamengo que, inclusive, faz hoje o último treino lá nos Estados Unidos. Ou um treino aberto, 1 ou 2, agora eu não sei exatamente. A maioria, o aquecimento. Mas hoje em dia a gente não consegue ver nem o aquecimento. Então tivemos essa vantagem, quem está lá. Tem uma promessa no Corinthians que a gente vai voltar a assistir treinos aqui também. Vamos ver. Ih, Brasil, Se será? tiver gente para treinar. Esse é um ponto importante nesse momento. Outra informação. Vinha, mais uma contratação. Vinha? Não vem, né? Veio. Vinha veio. Tá no Rio de Janeiro já para poder acertar a mudança dele e já conheceu o CT também. Vai estar treinando por lá para ser mais um reforço. Ajudando aí. Lógico que ele ainda está em fase de transição, né? Por conta da lesão no joelho. Tem rival negociando, já que a gente está falando de Flamengo, vou envolver a outra torcida gigante desse país, que é o Corinthians, porque o Pablo, zagueiro do Flamengo, não muito aproveitado, pode ir ao Corinthians, de volta ao Corinthians. Parece um bom negócio para vocês, tem vários prismas para olhar, né, do jogador e de cada clube, assim. O Pablo não teve muitas chances no Flamengo, o Corinthians tenta agora inicialmente um contrato de empréstimo, mas não descartando uma compra futura. O Flamengo já deixou claro que está indo atrás de zagueiro. Não desistiu até agora do Léo Ortiz, já sondou gente na Europa também, o que talvez mostre que o Pablo não é um candidato forte a ocupar a zaga quando não tiver os principais jogadores ali, né? Eu quero a opinião de vocês sobre essa negociação. Do Corinthians. Sim. E não foi de qualquer coisa, não. Não, ele foi campeão no Corinthians. E o Corinthians, naquela oportunidade, nem deu a medalha de campeão para ele, porque ele voltou, né, deixou o Corinthians. Né? E aí, ele voltar para o Corinthians agora, eu acho uma grande ideia. Porque o Corinthians perdeu um grande zagueiro. Eu acho que o Pablo fez uma campanha muito bonita no Corinthians, é um jogador que se enquadra dentro daquilo que o Corinthians pode. Mas não é só o Pablo que o Corinthians quer. Tem um enrosco com o Mateuzinho, que o Mateuzinho não sai da cabeça dos dirigentes do Corinthians até hoje. Está enroscado, os caras querem o Mateuzinho porque querem o Mateuzinho. Essas foram as principais notícias do Clube de Regatas do Flamengo do dia de hoje. E você está conectado na Flanet TV. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha, comente. A sua inscrição é muito importante para que nós possamos prosseguir a cada dia, trazendo até você o melhor conteúdo do futebol brasileiro. Flanet TV, conectando o mundo do esporte até você.